Olá, querido, querida, seja, seja bem-vindo, melhor, a mais uma aula, mais uma videoaula. Dessa vez nós estaremos dando continuidade a um assunto chamado islamismo. Você tem aí duas aulas no canal falando sobre esse assunto, né? É um assunto grande, extenso, e vamos fazer o fechamento falando sobre a aula radical, né, do islamismo. Então você me acompanha aí, por favor, vamos fazer uma pequena introdução, né, recapitulando alguns pontos, e depois vamos falar um pouquinho sobre essa ala radical. Bom, o islamismo, como você sabe, começou lá no século VII, né, com o profeta Maomé. Maomé ele foi chamado lá por Deus, através de um anjo, né, assim conta a história, o anjo Gabriel, e o anjo mandou ele recitar, escrever, e ele começou a escrever, né? E aí ele escreveu um livro chamado Corão, ou Alcorão. Esse livro levou aí 23 anos para ser escrito. Essa imagem aí que você está vendo aí, não é? Do livro, olha aí. Esse livro, ele fala de diversos assuntos, né? Para você ter uma ideia, foram 23 anos escrevendo. Não foi de um dia para o outro. Fala da vida cotidiana, né? Das obrigações do homem para com Deus, o único Deus, e conta a história também da origem do Corão, é aí que cita Abraão, né? Então vamos prosseguir. Você viu também, vamos passar aqui, que aí você está vendo aí, né, essa fotografia dos princípios, melhor, essa imagem aí, dos princípios básicos, né, dos 5 pilares do Islã. Então, o que era a rotina? O que foi estabelecido pelo anjo Gabriel como rotina dessa nova religião que estava surgindo? Está lá. Crença em Alá, o único Deus, então, e Maomé é o seu profeta. Isso aqui é uma confissão de fé. Logo no início, você se converteu hoje, não, você tem que confessar isso aqui, né, em árabe. Tem que treinar isso em árabe. Fazer as orações diárias, né? Ser generoso, né? Ajudar os pobres. Cumprir o jejum religioso durante o mês de Ramadã, né? E a Meca pelo menos uma vez na vida, né? Você tem que ir lá em Meca. Então, aqui você está vendo aí um pequeno mapa aí com a cidade de Meca. É ali na Península Árabe, né? Esse aqui é o Oriente Médio, Península Árabe. Ali hoje é a Arábia Saudita. Por que Meca? Porque, segundo a tradição, ou segundo o Corão, né, foi ali que Abraão foi para fazer orações a Deus. Então você vê, fala do mesmo patriarca do judaísmo, do cristianismo e agora também do islamismo. Eles citam Abraão. Só que a versão que é contada na Bíblia, ou na Torá, que é parte da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia, o judeu tem como Torá, eles chamam de Torá. Essa versão sobre Abraão, sobre a aliança que Deus faz com Abraão, é diferente. Na Bíblia, Abraão faz uma aliança com Deus, né, no Monte Moriá, onde ele leva o filho dele para sacrifício, né, leva o Isaac, né, o filho que ele tem com a Sara, e Deus manda ele parar o sacrifício, né? Não mata o garoto não e tal, eu sei que você agora, né, você me ama e tal, e dá ali, faz uma aliança com Abraão, né? Já na versão islâmica é diferente. Na versão islâmica, né, o anjo fala, olha, fala para Maomé, não é bem assim, né? Não foi ali que Abraão foi fazer o sacrifício, foi lá em Meca. Foi lá, ele botou uma pedra, Deus mandou fazer uma pedra e falou que ali seria uma referência para o povo orar a Deus. E, na verdade, o filho querido de Abraão não seria o Isaac, que ele teve com a esposa. Foi o filho que ele teve antes, com Agar, que é a escrava egípcia. E esse filho se chama Ismael. Ismael. Né? Por que ele teve esse filho com a escrava? Por que Abraão teve esse filho? Só para a gente entender esse processo, é importante você entender isso, porque ele não conseguia ter filhos com Sara. E Deus falou, olha, a sua descendência será grande, né? Abençoarei sua descendência. Ele não tinha filhos. 75 anos não tinha filho. Ele falou, meu Deus, e agora? E ele se antecipou aos fatos. A esposa dele falou, olha, então a gente não está tendo filho. Deus prometeu a você, né, coabita com Agar, com a escrava, e o filho que ela tivesse era nosso filho. E assim ele fez, ele teve um filho chamado Ismael. Só que depois ela engravidou. Olha o problema. Deu uma confusão, você nem queira saber.
E aí ele tem 2 filhos, né? O filho da promessa ficou sendo filho com a Sara, com a esposa dele. E, de certa forma, né, é visto como o Ismael como rejeição a essa promessa. Só que os árabes, né, no Corão, contam uma história diferente. Fala que o filho da promessa é Ismael. Ismael, na verdade, ele é um dos patriarcas do povo árabe. Um dos patriarcas do povo árabe. Né? O árabe tem Ismael como ali o patriarca, o primeiro ancestral deles. Já o povo judeu tem Ismael, melhor, Isaac. Isaac e Ismael. Ismael, povo árabe, fundou o povo árabe, né? O primeiro lá do povo árabe. Isaac, povo judeu. Né? Dali vem Jacó, ele vem 12 tribos de Israel e tudo mais. Né? Então fica essa diferença aí. Né? Por isso que são chamadas religiões do livro, né? Por causa disso aí. Né? Então aqui estão os 5 aí, princípios básicos, você está vendo aí. Né? Eu já até falei, olha, essa próxima imagem aí que você está vendo. Ele fala de Jesus também, eu citei isso, né? Lá no Corão fala sobre Jesus, vê Jesus como um profeta, não como filho de Deus, coisa e tal, né? Só para a gente recapitular mesmo, né? Só essa introdução para você recapitular. Falei sobre a situação, né, do cotidiano, né? Como ele vê a questão da mulher, da homossexualidade, isso aí a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre casamento com crianças, isso tem lá, a gente colocou isso lá para você ver, né? É só uma recapitulação, uma introdução aí, né? Da expansão, falando sobre a expansão, né? Eu vou colocar aqui uma imagem para você, dá uma olhada aí nessa imagem aí, né? Tá aí, né? Essa é a expansão islâmica, né? Esse mapa aí, a propagação do Islã, século VII, está lá, 1632, né? Depois de Cristo. E você vê ali que pegou bem a Ásia, o lado de cá, Ásia, né, o Oriente, e o lado de lá do mapa, o Ocidente, né? Pegou parte da África, a gente vai falar um pouquinho, hoje é interessante a gente recapitular isso aqui, porque vamos falar um pouquinho sobre a atualidade do Islã, e envolve a questão da África aí. E você pegar essa parte aqui cor de abóbora, né? O reino Visigoto, tá vendo ali? Esse reino ali, isso ali hoje é Espanha e Portugal, mas aquilo ali foi também alvo da expansão islâmica e também era parte aí do Islã. Depois foi reconquistado pelos reinos europeus e tal. Mas você vê que é grande essa conquista que eles fizeram. Até falei do modelo de conquista que eles faziam, o tipo de abordagem. Isso aí está lá na aula. Não dá para falar tudo aqui, não repito toda a aula, aí não é o objetivo. Né? Então, eu vou até acrescentar uma coisa interessante, para você ver o problema da coisa. Então tá aí essa foto aí. Isso aqui é o Domo da Rocha. Tá vendo aí? Fala de atualidade, tem que falar um pouquinho sobre essa questão. Isso aqui é em Jerusalém. Jerusalém é a cidade, como eu falei lá, né, em que Abraão fez o sacrifício exatamente nesse monte aqui. Esse é um monte chamado Monte Moriá, onde foi feita aí essa construção. Né? Ali a região, né, mais ou menos ali, não tem essa precisão toda, aonde Abraão levou Isaac para o sacrifício, né? E aquela história que eu contei, Deus fez uma aliança com ele, não sacrificou Isaac, falou, não sacrifica o garoto e tal, e eu tenho você por uma aliança, te abençoarei todas as famílias da terra através de ti, blá blá blá. Ele faz isso, né? E aí, o que acontece? Isso é justamente aonde fizeram um templo para adoração a Deus. Salomão fez o templo. Foi ali, Salomão falou, olha, eu tenho que fazer um templo para o nosso Deus e tal. Ele fez um templo esplendoroso, uma coisa extraordinária. Esse templo foi construído, reconstruído várias vezes e tal. E, por último, o que aconteceu? O muçulmano foi lá na expansão que ele faz. E na plataforma, você está vendo aquela plataforma ali, aonde estava o templo. Aonde estava o templo. Eles foram lá e fizeram uma mesquita. É chamada de Domo da Rocha. Está vendo? Aquela parte lá dourada é ouro. Justamente isso é para gerar confusão.
não tenha dúvida disso. Justamente aonde estava. Né? Eles alegam lá, né, que alguém foi, não sei, eu não lembro, acho que foi Maomé, alguém ali importante foi assunto aos céus. Dali, não sei se foi Abraão, eu não me recordo direito. Né? Me veio isso aqui na cabeça agora, não lembro, eu li isso há algum tempo. Alguém foi assunto aos céus, foi levado para o céu dali. Então tem que fazer, isso aqui é um local sagrado também para a gente. Tal. E hoje fica essa polêmica, é Jerusalém dos judeus com uma mesquita no meio. Né? Olha só a confusão. E os judeus falam assim, o nosso templo tem que ser exatamente onde era. Não construiremos o templo em nenhum outro lugar. Só que eles, para estabelecer a paz no Oriente Médio, eles não destroem a mesquita. Falam, não, isso aqui é em Israel. Olha só o problema. Né? E os muçulmanos acham que isso aqui é um local sagrado, também não pode mexer, não pode tocar. Né? É uma afronta. Né? É uma afronta. Não tenha dúvida disso. Né? Então vamos lá. É só para você entender aí esse processo. Né? Isso aqui é, resumo, isso aqui é em Israel, Jerusalém, onde estava o templo judaico, né? Foi destruído, né, numa invasão muçulmana, e foi construída uma mesquita em cima. É uma provocação. Bom, vamos prosseguir. Eu queria falar um pouquinho. Vou colocar aí para você, deixa eu ver aqui, uma imagem aí. Tá aí, né? Essa imagem homem-bomba. Então, vamos falar agora propriamente daquilo que nós viemos falar. 11 minutos só para fazer essa introdução aí, mas é importante. O homem-bomba tá aí, né? Obviamente, você já ouviu falar desse nome, né? Ele é um suicida, ele morre pela causa. Né? A ideia é que ele vai matar os infiéis têm que morrer. A concepção do Islã para essa ala radical, eu lembro que isso aqui é uma ala radical, nem todo muçulmano é radical, nem todo. Nem todo muçulmano pensa assim, mas existe uma ala fundamentalista, né, que leva ao pé da letra aquilo que está lá no Corão, que acha que tem que ser assim. Então, olha só, se eu pegar aqui, eu vou ler aqui uma passagem aí do Corão, né, Surata 8, versículo 12, 13 e 14, né, que fala dos infiéis. Olha só. Você pegar o Corão, você vai ler isso aqui lá. Fala assim, e quanto o teu Senhor revelou aos anjos, estou convosco firmeza, pois aos fiéis. Logo, infundarei o terror nos corações dos incrédulos. Então, aquele que não crê, para o Islã, é incrédulo. Olha só o que está escrito. Decapitai-os, e decepai-lhes os dedos. Está lá. Né? Isso porque contrariam Deus e o seu mensageiro. Quem é o mensageiro de Deus? Abraão não é Abraão. Jesus não é Jesus. Maomé. Quem contraria a Deus e o mensageiro de Deus, e que Deus é o severíssimo no castigo. Olha lá. Severíssimo. Severino não. Severíssimo, muito severo. Tal é o castigo pelo desafio. Provai-o, pois, e sabei que os incrédulos sofrerão o tormento infernal. Então, isso aqui, né, os radicais, os fundamentais, falam, não, quem não se converter, você, eu, o destino é esse. Está dizendo aqui. Né? Alguns pensam assim, é uma ala bem radical, né, deles. Eles não querem contato nem com o mundo e tal. Né? Igual, vou falar um pouquinho sobre Osama Bin Laden, né? Esses fundamentalistas. Né? Bom, vou colocar aqui uma imagem para você. Né? Tá aí uma charge. A Escola de Terroristas do Afeganistão. Né? Curso de Homem-Bomba. Aí o cara tá lá, né? Presta atenção, porque eu vou fazer uma vez, hein? Ele vai se explodir para mostrar, né, como é que funciona a coisa. Não sei se participaria de uma escola dessa. Né? Bom, e por que o cara se explode?
Onde está escrito que ele tem que morrer? Olha só, Surata 4, 74, 75, fala assim, né? Tem aqui falando sobre o sacrifício da vida. Que combatam pela causa de Deus aqueles dispostos a sacrificar a vida terrena pela futura. Então aqui está dizendo assim, olha, é válido você sacrificar a sua vida pela vida futura, pela eternidade. Né? Porque a quem combater pela causa de Deus, quer sucumba, quer vença, consideremos magnífica recompensa. Então, aquele que combater pela causa de Deus, mesmo que ele venha morrer pela causa, deixa eu me ajeitar aqui, ele vai ter recompensa. Vai ter recompensa sobre isso. Né? Alguns colocam aí que o cara, quando é uma bomba, ele recebe imediatamente no céu. Ele morreu aqui, ele vai ter um harém para ele de 50 virgens lá. Né? Só para ele. Então os caras mandam ver. Se explodem aqui, quanto mais matar, melhor. Bom, os fiéis, aí 75 fala assim, Surata 4, versículo 75. Perdão, deixa eu beber uma água aqui. Os fiéis que, sem razão fundada, permanecem em suas casas, jamais se equiparam àqueles que sacrificam os seus bens e suas vidas pela causa de Deus. Então, está falando, olha, aquele que dá paz, o cara que quer a paz, não, eu vou ficar aqui, minha religião aqui dentro de casa e tal, que não vai para o combate. Está falando de uma época que o Islã está expandindo. Né? O cara pegava... Aqui não era homem-bomba ainda que ele está falando. Aqui não fala de homem-bomba porque não tinha bomba naquela época. Aqui é século VII. Né? Então o cara pegava uma espada. E essas guerras eram violentas. O cara morria mesmo. Pegava a espada para morrer. Ou matar. Né? Então os fiéis que não querem para a guerra, de expansão, aquela expansão que eu mostrei, foi tudo base de guerra. Sem razão fundada, permanecem em suas causas, jamais se equiparam àqueles que sacrificam os seus bens e suas vidas. Né? Ele concede maior benignidade, Deus, né, o Alá, concede maior benignidade, ele né, dá mais bênçãos àqueles que sacrificam seus bens e suas vidas do que os que permanecem em suas casas, embora Deus prometa a todos. Né? Aqui é um incentivo para o cara se matar pela causa. Assim eles entenderam. Né? Por isso que você tem essa aula radical. Essa aula radical não saiu do nada, saiu do livro mesmo, do Corão. Então tá lá. Né? Aí existe aí, eu vou passar uma foto aí para você. Tá aí, né? Essa foto aí é um escritor inglês, né? O nome dele está aqui, né? Rushdie, né? Rushdie, é em inglês o nome dele. Ele escreveu um livro, né? O Salman Rushdie, deve ser isso a pronúncia. Ele escreveu um livro chamado Versos Satânicos. Vamos traduzir melhor. Versículos satânicos. Falando do Corão. Falando mal de Maomé e tal, né? É um escritor famoso, né? Não sei se está vivo ainda. E aí, o que aconteceu? Esse cara, ele publicou. E as pessoas, a Europa, vou falar um pouquinho sobre a Europa tem bastante muçulmano. E essa notícia correu e falou, olha, tem um escritor aí escrevendo mal, falando mal do Maomé. Você já viu, por acaso, alguém falando mal de Maomé? Você viu aí no carnaval, agora há pouco, fizeram aí uma alegoria no carnaval, um desfile, em que tinha o diabo, Jesus, e o diabo batendo em Jesus. Você viu isso? Se não viu, você vai na internet, você vai ver. Aí eu pergunto para você assim, por que não fazem isso com Maomé?
Por que você não viu Maomé apanhando do diabo, essas coisas? A resposta está aqui, eu vou te dar a resposta agora. Por que você não vê crítica nenhuma ao islamismo? Você já viu? O islamismo, ele tem, assim, costumes, eu já mostrei para você nas últimas aulas, que ferem muito mais a sociedade moderna, né, agride os olhos da sociedade moderna, muito mais do que o cristianismo. E por que você não vê críticas? Vou te dizer por quê. Na verdade, o que aconteceu com esse cara? Ele foi perseguido. O líder do Irã, eu falei que ia falar do Irã, né? Daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto. O líder do Irã, ele proferiu, quando ficou sabendo disso, falou, esse cara está falando do Maomé. Ele proferiu uma fatá. Ele assinou uma fatá para esse cara, para esse escritor. Não sei se você está vendo. Fatá é pena de morte. Pena de morte. Tá aqui o fulano de tal, o escritor tal, por ter falado besteira sobre a vida de Maomé, que é sagrado para a gente, está sendo condenado à morte. Mas, na verdade, o que acontece? Ele não seria preso e julgado num tribunal. Isso foi no Irã. Esse cara é inglês, está lá na Inglaterra. Ele não seria, vamos extraditá-lo aqui para julgar. Não, não é assim. Na verdade, eles têm uma ideia bem diferente de justiça que você tem, que eu tenho. A justiça lá, ela não é monopólio do Estado. Olha só. Presta atenção nisso, é interessantíssimo. Não é monopólio do Estado. Então, quando é proferida uma pena de morte, assim, por exemplo, alguém aqui no Brasil, ele é condenado a passar 20 anos na cadeia, mas quem pode exercer quem pode executar essa pena? Você pode. O seu vizinho cometeu um crime, né? Vamos colocar assim, matou alguém da tua família. Me desculpa estar falando assim, né? Mas é só para você entender. E foi condenado a 20 anos de cadeia. Você não pode fazer uma jaula na tua casa e botar o cara lá. Você pode fazer isso? Você está condenado. Eu já fiz uma jaula aqui no meu quintal, você vai ficar preso lá. Você não pode. Quem tem o monopólio de exercer isso, essa justiça? Só o Estado. Então o Estado se apropriou. Isso nem sempre foi assim. Se apropriou. A justiça pertence ao Estado. Você não pode, por mais que você seja interessado direto na punição, você não pode exercer a justiça com as próprias mãos. No Islã é diferente. O Islã, o julgamento não é seu, mas a sentença é. Então, assim, nesse caso, olha, o vizinho cometeu um crime contra você e tal, e ele foi condenado à pena de morte. Quando você pega lá, você vai ler, tá aqui, ó, deixa eu ver o resultado aqui da pena de morte desse crime que o vizinho cometeu contra mim. Aí você vai lá ler, condenado à morte. Falou, beleza. Aí você pega uma faca, vai lá, e resolve o problema na hora. Fala, não, eu vou executar ele aqui mesmo. Resolve na hora. É assim lá. Não precisa o Estado pegar para executar. Você pode fazer. Por isso que esse cara teve um prejuízo tremendo. Ele, quando as pessoas souberam, os muçulmanos souberam que ele foi condenado à morte, qualquer um poderia executar a pena. O vizinho dele, que é muçulmano, falou, rapaz, o escritor aqui, o vizinho foi condenado à morte. Eu estou com uma faca aqui para churrasco, eu comprei recentemente, ainda não usei. Eu acho que eu vou executar essa pena, fazer um favor para lá. Eu vou lá executar. Qualquer um pode. Esse cara ele teve um prejuízo tremendo. Ele teve que se esconder em um mês. Você tem uma ideia? Depois foi proferida a pena de morte. Em um mês ele teve que passar por 20 esconderijos. Porque queriam matar ele. Qualquer um poderia fazê-lo. E diante do Islã, isso é correto. Olha só o problema. Deixa eu me ajeitar de novo. Até que, por pressões internacionais, Irã vende petróleo, coisa e tal, né? Precisa do comércio. Essa pena de morte foi revogada pelo líder do Irã, né?
mas ele passou um momento difícil. Né? Então, por isso que você não vê críticas ao islamismo. Não faça críticas. Né? Não tem crítica por causa disso. Você não vê a mídia falando, você não vê o silêncio, porque os caras cobram. Os caras cobram mesmo. Olha, você falou, você vai morrer. Né? Então tá aí. Né? Esse é um episódio interessante para você entender. Bom, o ápice, né, da era moderna com relação a terrorismo foi o 11 de setembro. Então você deve ter ouvido falar, aí eu vou colocar aí uma imagem aí representando o 11 de setembro. Então tá aí, você pode ver aí. Né? O 11 de setembro, a data já fala, né, foi nessa data, 11 de setembro de 2001, né, um grupo de terroristas capitaneados aí pelo Osama Bin Laden, eles fizeram um ataque nos Estados Unidos. Né? Você já deve saber por alto o que aconteceu. Eu não vou entrar em detalhes desse ataque, só para você entender. Né? E eles pegaram aí 4 aviões e destruíram boa parte aí do que simbolizava o Império Americano, o Império Econômico Americano. Né? Eles jogaram 2 aviões nas Torres Gêmeas, no World Trade Center. Depois jogaram um avião no Pentágono. Caiu o avião em cima do Pentágono, matou bastante gente também. Né? Só no World Trade Center, foram 3.000 pessoas, né, nas Torres Gêmeas. Já no Pentágono matou lá mais uma quantidade, que eu não lembro, mas foi bem menos. Né? E tinha um outro avião indo para a Casa Branca. Então, os símbolos americanos, eles queriam afetar os símbolos. Esse avião que estava indo para a Casa Branca, ele foi derrubado no ar, foi interceptado, derrubado. Os americanos agem rápido. Quando viu o que estava acontecendo, e tinha um avião fora da rota, saiu da rota e falou, derruba. Avião comercial, cheio de gente dentro. Foi derrubado. Eu vou passar um videozinho aí para você ver, né, sobre esse aspecto. Né? Tem vários que você pode assistir, se interar sobre esse assunto, mas eu queria passar umzinho aqui para você. Então, assista comigo. Deixa eu dar o play aqui coordenado para eu não me perder. Né? Vai lá. Dá uma olhada aí. Aqui é 17 anos que está falando, né? Tem 17 anos. Hoje em dia ela tem mais tempo. Esse vídeo é um pouquinho antigo. Então, olha lá, o avião atingindo a torre. A segunda torre, né? São 2 torres. Torre Norte e Torre Sul. Se não me engano, é uma pessoa caindo do prédio. Esse é o presidente recebendo a notícia do que estava acontecendo, o presidente Bush. O terceiro avião atingiu o Pentágono, né, que é o símbolo da força americana. Aí a torre cai, veio abaixo. E depois a torre norte caiu também. Né? E o 4º avião foi interceptado na Pensilvânia. Não caiu não, foi interceptado, foi derrubado. Aí o resultado. Né? Rapidinho o vídeo, né? É isso aí para você ver. Né? Então, eles veem os Estados Unidos, né? Por que o alvo é os Estados Unidos? Lembra aqui que fala do infiel? Eles veem os Estados Unidos como... Eles chamam os Estados Unidos como o grande Satã. Perdão, o grande Satã. E aí eles veem como símbolo da incredulidade, o americano. É porque o americano domina o planeta economicamente e militarmente, só por isso. Mas eles têm essa ideia, essa ala radical. Na verdade, você vai nos Estados Unidos, eu vou mostrar para você também, que eles têm bastante muçulmanos lá. Na verdade, na América, perdão, na América, o continente americano é o local onde tem mais muçulmanos. E eles têm liberdade de culto lá. Eles podem cultuar o Deus deles com toda a liberdade, é garantido liberdade de culto, só que eles não podem, como eu falei, exercer a lei islâmica lá. Não pode, tem que respeitar a lei do país. Isso eu estou explicando na aula anterior. Eles não podem chegar lá e fazer o que eles querem, eles podem fazer aquilo que a lei permite, a lei americana. Né? Os países já
que tem como religião oficial o Islã é diferente, que a lei é a Sharia. Já falei sobre isso nas últimas aulas. Então, a lei é a Sharia. Bom, para você ter uma ideia, eu vou colocar uma foto aí para você. Né? Você está vendo aí. Irã. O Irã, por isso que eu ia falar do Irã. O Irã, ele era um país muçulmano. E era, né? Um país muçulmano. Só que um país muçulmano, até a década de 70, é um país liberal. De uma corrente islâmica liberal. Então, ali você está vendo ali uma foto. O Islã, em 1973, está vendo as mulheres lá? Uma foto ali, um desenho, né? Das mulheres e tal, elas, né, se vestindo como você vê na rua aí, né? Como você se veste, né? Meninas, né? E depois, eles passam por uma revolução islâmica em 79. Então, uma ala radical toma o poder. O rei, o Shah, eles chamam de Shah. Né? Shah de bebê não, é o nome do líder. O rei iraniano, ele tinha um alinhamento com os Estados Unidos, porque, como eu falei, vendia petróleo para o americano. Então, o americano ia lá e tal, levava uma série de modernidades, né? E introduzia aí a cultura ocidental lá, como você está vendo ali, né? E aí, essa ala radical falou, isso está errado, a gente não pode se render, né? Tem um versículo, não sei se eu citei nas últimas aulas, eu lembrei aqui agora, um versículo no Corão fala assim: a pior coisa do mundo é a renovação. A pior coisa do mundo é a novidade. A pior coisa do mundo é mais ou menos isso. É a mudança, né, no sentido de chegar à modernidade. Né? Deveria rejeitar essas mudanças. É permanecer a sociedade do jeito que ela é, sem inovação. A ideia deles era essa. Né? Isso é um versículo, é uma doutrina, que se criou uma doutrina nessa ala radical. Eles não querem mudança, eles não querem renovação social e tudo mais. Tem que permanecer do jeito que é. É um radicalismo, obviamente. Né? E aí, quando ocorre essa revolução, eles derrubam o rei se exila, se não me engano, vem para o México, né? o líder deles, o rei iraniano. E aí estabelece uma revolução. Né? O líder passa a ser o líder espiritual também. É o tal do Ayatollah Khomeini. Ayatollah quer dizer líder, uma outra forma de se dizer líder. E Khomeini é o nome do cara. Era o nome do líder que fez essa revolução. Ayatollah Khomeini. O líder Khomeini. Né? Ou, se fosse assim, rei Khomeini, ou líder religioso Khomeini. Ayatollah quer dizer mais ou menos isso. E aí ele fez essa revolução. Né? Esse cara, né, essa ala radical do Irã, que condenou aquele escritor que eu falei, Selman. Foi ele que condenaram. Falou, você está falando mal do Maomé, então fatal para você, pena de morte. Foi ele. Né? Porque o Irã tinha passado por uma revolução antes, né? Muito radical. Até hoje o Irã é radical. Eles têm lá hoje, no Irã, né, votação, eleição, presidente, que não é o mesmo líder espiritual, mas eles seguem essa ala radical. Esse presidente, ele vem da ala radical. Entendeu? E ele continua aí, a gente financia terrorismo e tudo mais. Ele é um Estado constituído, o Irã é um Estado constituído, porém, ele segue uma ala radical, né? Mudou tudo dentro da cultura, tirou tudo quanto é ocidentalização, ou seja, tudo aquilo que vinha de fora, do americano, eles tiraram, a mulher perdeu espaço, né, na sociedade, como nós entendemos aqui, né? Ganhou um outro espaço, segundo a ala radical do Irã. Você vê ali a forma dela se vestir com burca, tudo preto e tudo mais. Né? Isso está relacionado aí a essa mudança dessa ala radical. Né? Não foram eles que jogaram a bomba, não foram eles que jogaram bomba. Não foram eles que fizeram aí esse ataque. Né? Isso foi uma outra ala radical, o Osama Bin Laden, é uma outra corrente, né? Semelhante a essa, mas eles agem, né? Com terrorismo. Né? É muito comum esses ataques terroristas, de vez em quando acontece no mundo aí. Né?
cara amarra a bomba na cintura e entra. É comum isso, né? Em um prédio da embaixada americana. Vez por outra você vê isso aí. Se eu não me engano, em 82 eles fizeram terrorismo nas Olimpíadas em Munique. Né? Se eu não me engano foi 82, 83, não sei. Né? Em que, né, morreu gente, obviamente, né? Um atentado terrorista lá. São os símbolos mundiais, símbolos do mundo ocidental. Olimpíadas, né? Os Estados Unidos. Eles querem mostrar para o mundo que eles são radicais. E quanto mais apelo os ataques, quanto mais sensação de perda trouxer para o mundo, melhor para eles. Né? Quanto mais impactar o planeta, o mundo que não é islâmico, melhor para eles. Eles querem isso. Né? Querem mandar o recado deles. Né? A ideia é essa. Bom, já estamos em 35 minutos. Eu só queria mostrar para vocês aqui esse mapa aí. Vou mudar aqui. Né? Esse mapa aí mostra para a gente a expansão islâmica aí, hoje, atualmente, a atualidade do Islã. Né? Tá lá, né? Islã está em inglês, né? Muçulmano nos Estados Unidos, em outros países ali, né? Suíça, né? Um cenário de grande imigração. Quando você teve lá o problema da Síria, né? A Síria entrou lá o Estado Islâmico, de repente eu faço aí um próximo vídeo falando sobre o Estado Islâmico, é interessante, muito interessante. É uma outra vertente do radicalismo islâmico, uma outra vertente do Estado Islâmico. Eles entraram até em países que já eram bem radicais e destruíram. E aí eles entraram na Síria, acabou com a Síria. E as pessoas, a civilização, até mesmo a civilização, melhor, a população até muçulmana teve que fugir de lá. E aí você tem aí uma evasão e uma migração para a Europa, Estados Unidos também. Muito mais na Europa. Né? E aí você vê ali a porcentagem de muçulmanos, né, na Europa é grande. Né? A França é a maior. A França tem 18% da população muçulmana. A França, ela tem o maior por quê? Porque ela colonizou a Argélia. Se você pegar lá no mapa, né, da expansão islâmica, lembra que eu falei que aquela expansão, aquele primeiro mapa que eu mostrei, ele trazia lá a expansão e pegava parte da África e da Europa. Aqui está a Espanha, não sei se você está vendo aí, Espanha e Portugal. Essa área aqui, da Espanha e Portugal, você está vendo aqui, ela foi conquistada na época lá atrás da expansão muçulmana. E agora você vê ali, né, Espanha tem 7,2% da população, Portugal 5,2%. Né? E o que está abaixo ali, está vendo ali, né, é a África. Um pouquinho abaixo da Espanha é a África. Aquilo ali foi colônia da França. Colônia da França. Por que a França tem o maior número? A Alemanha também tem um número alto, a França. Mas a França está relacionado a essa questão da Argélia ser uma ex-colônia e ter essa ligação direta com a França. A França hoje dá cidadania aos argelinos que querem ir para lá. Então, você tem uma migração muito grande dessa população que é muçulmana e vai para lá. Então, você vê aí que a Europa ela tem aí uma população grande de muçulmanos, né? Islâmica. Né? Aí você percebe o seguinte, que são democracias. Como é que funciona a democracia? A democracia, se você tem uma população considerável, parte da população considerável, querendo mudanças, você consegue. Essas pessoas votam, essas pessoas colocam deputados, as pessoas colocam senadores lá, pode eleger um presidente. E aí, quando você muda aqueles que fazem a lei, a cabeça daqueles que fazem a lei, as leis, você pode mudar as leis. Você pode implantar a Sharia aqui, nesses países. Você pode mudar radicalmente a realidade desses países. A população muçulmana é grande, eles votam, podem eleger deputados e senadores. Se trocar todo o Senado vai fazer leis segundo o Corão. Esse que é o risco que eles estão correndo lá. E muda tudo. Muda tudo. Não é? Esse que é o risco. Os Estados Unidos também tem uma população considerável. Né? Os Estados Unidos tem aí, se não me engano, 1 milhão de
muçulmanos, né? Mas o risco não é tão grande assim de mudar as leis favorecendo a ala radical do Islã. Não é tão grande assim. Mas aqui você vê aí que a Europa está correndo risco. Dizem que daqui a 30 anos a Europa vai ser muçulmana, toda muçulmana, maioria muçulmana. Porque o europeu não tem mais filhos, está evitando filhos, e o muçulmano tem muitos filhos. Isso vai fazer crescer a população muçulmana. Olha só. Então é isso, né? Eu só queria mostrar essa realidade para vocês, né? Da ala radical. Eles pensam que aquele que é incrédulo, ele tem que perder a vida, essa ala radical, né? Porém não são muitos, é 10% só, mas é uma população considerável. Tem países que seguem essa ala radical, você tem o Irã para você tem Afeganistão, você tem Arábia Saudita também, né? Dubai é uma enganação, Dubai é radical, ele tem essa vertente de, digamos assim, de turista, vertente turista que eles fizeram, os sheiks lá fizeram Dubai e tudo mais, né? Só que é radical também. Se você for lá e você passar, se você for mulher, for visitar lá e passar por alguma questão legal, você vai ver que a tendência é desfavorecer você, porque eles seguem uma área radical também, né? Abriram essa licença turística, você vai lá, fica na praia e tal, mas é muito comum você olhar em Dubai, você vê lá as mulheres de biquíni na praia e tal, e mulheres usando a burca, como eu mostrei aqui para você. Porque elas não podem fazer isso. O turista pode. Eles abriram essa licença, esse espaço. Tipo uma zona franca. Você tem a zona franca de Manaus, sem imposto e tal. Lá também tem. Bom, é isso. Esse é o recado que eu queria dar para vocês. Um abraço, fique com Deus e até a próxima aula. Ok?